Hoje eu vou falar sobre mais um capítulo do livro Copa para quem? Olimpíadas para quem? Arte e mega eventos esportivos no Rio de Janeiro contra narrativas na cidade turística. E eu estou aqui no lugar onde o livro vai ser lançado, exatamente na Praça Mauá, ali naquele obelisco que fica no centro da praça. Nós estamos aqui perto do Museu do Amanhã, né? Tá passando aí de forma turística o VLT, um desses aparelhos turísticos, né, que se implantaram aqui no Rio de Janeiro, e é sobre isso que é o capítulo 2 do livro Copa para quem? Olimpíadas para quem? Chamado Turismo, Truísmo, Hostilidade e Mega Eventos. Então essa brincadeira que eu faço com a palavra turismo, truísmo, parece que o turismo tem uma verdade por detrás dele, que tudo é possível em seu nome, né? E a hostilidade e os mega eventos, porque o estudo da hospitalidade no turismo, ele é muito pertinente e recorrente. Então é sobre isso que é esse capítulo, para situar a pesquisa nessas controvérsias, nessas ações artísticas. Então eu começo falando que o conceito de hospitalidade, segundo Derrida, ele tem uma questão interessante, porque o hospedeiro fica refém do hóspede. A hospitalidade total é impossível, né? Porque precisa de leis equânimes para você... uma pessoa depende da outra, né? Então, todo movimento que o hóspede faz, o hospedeiro também tenta acompanhar para equilibrar, né? Então, são regidos por leis, por normas, regras, para que todos fiquem se deem bem, né, no final das contas. Então, os mega eventos, entretanto, eles também trazem nesse bojo uma demanda por hospitalidade. Então, existiam muitas propagandas, né, seja hospitaleiro com o turista aqui na cidade, né, nos banners e tal. Então, como se não tivesse uma problemática em volta disso e como se tudo para o turista fosse legal, né? Então, tem até um fenômeno recente que é a turismofobia. Exatamente vem por isso, né? Porque parece que todos os aparelhos não são para o saneamento básico das cidades ou para os seus moradores e tal. Por exemplo, o bonde de Santa Teresa, ele custava centavos, e depois de um acidente, né, depois do sucateamento que ocorreu lá, ele foi renovado e passou a custar R$20. Então o turista não se importa, ele vai lá, paga uma vez e tem aquela experiência turística. Mas o morador e os visitantes frequentes não podem pagar R$20 por cada deslocamento do bonde de Santa Teresa, né? E é um horário restrito, começou por um horário em que as pessoas que vão trabalhar não podem usar, no final de semana não pode usar. Então, são um exemplo desses aparelhos turísticos que são voltados para o turismo, mas que, na verdade, esquecem dos moradores. Então, eu vou exemplificar com uma fala da professora Lia Rocha, da UERJ, que tem uma frase interessante. Ela fala o seguinte: cedemos nossa casa para festa, mas não fomos convidados. Então, que festa é essa, né? Que festa é essa? Para quem, né? Para quem é essa festa? Primeiramente, a professora estava falando dos aparelhos da UERJ, que a UERJ teve que ceder para o COI. Então, o terraço da UERJ para as TVs, uma parte do estacionamento, ao mesmo tempo que os funcionários da UERJ estavam sem receber. Então, olha só que curioso, né? A Carla Godoy, que foi a minha orientadora, né, ela tem um texto que é o Museu Hostis, Turistas Hostiles. Ela fala que na etimologia da palavra, o hóspede, em latim, significa hostil. Então, e também ela situa a questão do museu, né, já que o museu seria esse atravessador, né, entre o espectador e a obra de arte, né? O museu está ali para guardar, para preservar esse tipo de trabalho. Então, ela situa que os museus têm essa raiz onde o público é o inimigo.
porque ele vem de coleções principescas, né, aristocráticas, onde, claro, quem podia organizar e guardar coisas era quem tinha dinheiro sobrando, né? E aí depois passaram para os burgueses e existiam cartinhas para você ser aceito numa coleção, você é amigo de tal pessoa, você é uma pessoa civilizada, você não vai quebrar nada. Então, por exemplo, Bourdieu fala do capital cultural, né? Então, é muito interessante quando você vai no museu e, por exemplo, a gente está aqui no Museu do Mar, né? Museu de Arte do Rio. Muita gente não entra, não passa dessa porta do museu porque ela tem uma porta invisível. Ela tem uma porta da hostilidade, né? Por mais que, não estou falando exatamente, obviamente, né, da singularidade do Museu do Mar, Museu da Manhã, mas o museu em geral. Existe um capital cultural que você precisa ter para saber quais são os códigos dali, né? O que é de graça, o que não é de graça, se eu posso entrar, posso não entrar, daqui para cá eu entro, daqui para cá eu não entro. Então o espectador pode ser um inimigo, né? É essa a raiz da coisa, né? Então, lembrando também que a cultura, essa palavra lardeada, né, ela vem do bojo do espetáculo. Então, o Akinbei tem um texto muito legal que chama-se Superando o Turismo, onde ele fala o seguinte, o turista, aliás, procura cultura porque no nosso mundo a cultura desapareceu no bucho do espetáculo. A cultura foi destruída e substituída por um shopping ou um talk show. E aí ele desenvolve, né? Os turistas podem parecer estar fisicamente na natureza ou na cultura, mas na verdade são fantasmas assombrando ruínas. Ele coleta mais imagens do que experiência. Tem um vídeo aqui da Margaret no YouTube, da Margaret Hago, falando sobre Foucault, e ela fala o seguinte: a pessoa que é egoísta, que é chamada de egoísta, né? Que ela é muito orgulhosa de si, ela muitas vezes ela é mais apaixonada pela sua própria imagem e não por si mesmo. Então, situando o texto que também é muito legal sobre o cuidado de si, que eu falei no vídeo passado, no outro capítulo do livro, o texto do Foucault, que é o cuidado de si como prática da liberdade. Então, muitas vezes a imagem é mais importante do que a cultura em si, né? Então, vou situando essas questões da turismofobia, da viagem, a viagem desinstrumentalizada do turismo, a questão dos refugiados, dos deslocamentos de famílias e de retirantes e tudo mais, né? Como é que tudo isso não é turismo, né? O turismo está sempre ligado ao capitalismo. Então, falando em capitalismo, tem uma frase do Marx, né? O trabalhador precisa de tempo para satisfazer as necessidades espirituais e sociais, cuja extensão e número são determinados pelo nível geral de cultura. Então, a cultura passa a ser um nível distintivo, né? Eu tenho cultura, você não tem cultura. É etnocêntrico, porque se eu tenho a cultura, eu tenho a verdade. Então, é interessante também como o Félix Guattari fala o seguinte, em Cartografias do Desejo: o conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades semióticas e, continuando, simplesmente cortá-la das suas realidades políticas. Então, a cultura passa a ser esse valor segregativo, né? É engraçado, em 2013, 2014, ficou um vídeo interessante de um rapaz com um livro não sei se eu falo o nome do cara, é o Olavo de Carvalho. Ele dizia assim: eu tenho cultura, você não tem cultura. Então é um símbolo distintivo, né? O que ele está querendo dizer? Ele é etnocêntrico, obviamente. Então tudo isso condensado na cultura capitalística. Então a gente pode falar de cultura das Copas, cultura das Olimpíadas, né? A cultura vai se esvaziando de significado.
E aqui por exemplo, aqui a gente está no Boulevard Olímpico, né? Aqui ao fundo é o Boulevard Olímpico, lá no fundo tem o Cais do Valongo, tem como é que diz? O Cais da Imperatriz. E assim, tem um texto aqui de Souza Campos Prando Silva Rezende que fala o seguinte, ó: as rodas de samba de partido alto, as casas coloridas, as feijoadas aos sábados à tarde e até mesmo a boemia carioca funcionam como produtos de atração centrípeta que ofertam aos novos moradores da classe média e alta a sensação de viverem uma experiência na cidade maravilhosa. É a cultura negra da cidade vendido como experiência esvaziada de seu principal elemento, a população negra que a produziu. Então a gente está aqui em frente ao Museu do Amanhã, um local onde o passado poderia estar muito mais presente, né? Que os escravos, os seres humanos escravizados vindos da África aportavam aqui, né? Então a gente faz o quê? Um museu do quê? Do amanhã, né? Amanhã a pessoa... E é um museu porque você tem coisas tecnológicas, tem uma questão assim do espetáculo, né? Do Calatrava, essa coisa espetaculosa, né? Então é sobre essas questões de como vender a cidade, né? Como uma cidade de mercadoria é vendida através do turismo. Então é sobre isso que é esse capítulo, falando do sentido também Foucaultiano do contrapoder, né? Então, como responder a tudo isso, né? Então, como responder a uma grandiosidade como essa, né? Você sendo só um indivíduo, né? Então, sobre essas respostas dos artistas que eu vou desenvolver nos próximos capítulos aqui do livro Copa para Quem, Olimpíadas para Quem, que vai ser lançado ali na sexta-feira, dia 22 de março de 2019.